que é uma entorse. Claro. Uma entorse é uma lesão ligamentar, um estiramento ou uma ruptura que ocorre devido a um movimento súbito e extremo de uma articulação. Eu diria mesmo um movimento violento da articulação. No caso do tornozelo, são lesões bastante frequentes, representam cerca de 25% dos atendimentos num serviço de urgência de ortopedia e estima-se que cerca de uma pessoa em cada 10.000 sofre de uma entorse do tornozelo por dia. Pode ocorrer, evidentemente, nos atletas, como disse, não é? Nos desportistas, atletas de alta competição, mas também na população em geral, qualquer faixa etária, qualquer género. Claro. Posicionar mal o pé pode levar a uma lesão destas. A maior parte das lesões do tornozelo são lesões do complexo ligamentar externo, ou seja, do lado de fora do tornozelo. Acontece um movimento de inversão forçada do tornozelo, ou seja, uma rotação interna do tornozelo, uma torção interna do tornozelo, que vai levar depois a que haja o quadro clínico típico da entorse. Muitos doentes têm dor que é de agravamento progressivo, outros têm uma dor súbita. Dizem mesmo que sentiram algo romper no tornozelo, uma rasgadura, um rompimento do tornozelo. Logo a seguir aparece o quadro de edema, muitas vezes têm dor ao colocar o pé no chão, hematoma, ou seja, o edema, o inchaço associado à alteração da cor da pele, devido ao vazamento de sangue dentro do tornozelo ou perto dos ligamentos. Pode aparecer também um aumento da temperatura local. Quanto mais grave forem esses sinais ou sintomas, mais grave é a lesão. Sintomatologia, uma sintomatologia súbita, uma dor intensa que impede o doente, o paciente, de colocar o pé no chão, deve motivar uma ida ao serviço de urgência para fazermos o exame físico, eventualmente uma radiografia, para despistarmos, numa fase inicial, a presença de fraturas, por exemplo, ou de outras lesões tendinosas. Sim, a pessoa continua a caminhar, continua a andar e depois, quando para de fazer a atividade, quando para de andar ou quando chega a casa, muitas vezes começa a sentir dor e no dia seguinte um inchaço, uma dor de agravamento progressivo associada à limitação funcional. Sim, pode acontecer. Mas há uma entorse na mesma. Há uma entorse na mesma, são as entorses ligeiras, que nós classificamos de entorses ligeiras. Habitualmente são lesões mais fáceis de tratar e são mais simples também no espaço temporal, são mais rápidas de se resolver no sentido do espaço temporal. Ora bem, eu acho que devemos sempre ser vistos por um médico. Deve haver sempre uma avaliação médica. A presença de dor deve ser sempre motivo de fazer uma avaliação médica. E o tratamento, nesses casos, é um tratamento simples, é um tratamento com analgésicos, anti-inflamatórios e gelo. Claro. O gelo deve ser feito 4 a 5 vezes por dia, mais ou menos 15 minutinhos, durante as primeiras 48 horas. Habitualmente, essa dor vai se resolvendo ao longo de uma semana, 2, o paciente está apto para retornar às suas atividades prévias. Nos casos mais graves ou moderados, já não será assim. Além dessas medidas, pode ser aconselhado um período de repouso articular breve. Devemos incentivar o retorno, ou pelo menos a mobilização da articulação o mais precocemente possível. Devemos também incentivar a colocar o pé no chão mal se consiga e referenciar também a uma consulta de fisiatria de forma a iniciarmos um protocolo de reabilitação também de forma precoce, porque nós sabemos que esse programa de reabilitação vai permitir um retorno mais precoce às atividades e vai impedir também eventuais complicações que possam estar relacionadas às entorses do tornozelo. Não são situações tão simples quanto parecem. Ora, nesses casos, o que nós temos é uma instabilidade do tornozelo, que é definida como uma laxidez resultante dessa lesão ligamentar, que está associada muitas vezes a dor e sensação de falha do tornozelo. Sim. E também o paciente não consegue retomar a sua atividade desportiva ou a sua atividade de vida diária de forma assintomática. Claro. Ao fim de 1 ou 2 semanas não tem dor, tenta retomar a atividade desportiva, o tornozelo falha, depois a pessoa adapta-se um bocadinho. O que acontece é que vai acontecer lesões da cartilagem, que é uma das complicações relacionadas à entorse do tornozelo. Depois, ao fim de alguns anos, essa pessoa tem uma coisa chamada artrose do tornozelo, ou seja, o desgaste da articulação. Uma situação que podia ser prevenida se tivéssemos tratado atempadamente essa entorse. Sim, é a complicação mais comum e mais grave. A complicação mais comum é a instabilidade, que é definida exatamente por entorses de repetição ou a presença de dor durante as atividades desportivas ou atividades de vida diária.
Depois vai acontecer, com essa instabilidade, vai acontecer lesões da cartilagem, essas lesões vão aumentando de tamanho até se transformarem em artrose. Nos casos em que o tratamento conservador, ou seja, o tratamento não cirúrgico, o protocolo de reabilitação e os analgésicos não resultam numa melhoria dos sintomas, estes casos devem ser avaliados, reavaliados pelo ortopedista, e estes casos sim terão indicação cirúrgica. No nosso hospital, no Hospital Privado de Gaia, no Centro Musculoesquelético, nós temos uma abordagem multidisciplinar. Nós, quando recebemos esses doentes, quer no serviço de urgência ou numa abordagem inicial, uma entorse que tem um ou dois dias de evolução, aquilo que nós fazemos, a primeira coisa que fazemos é descartar fratura. Logo a seguir, esse paciente é reavaliado por um médico especialista do pé e tornozelo e, se o diagnóstico for efetivamente de entorse do tornozelo, encaminhamos para um colega fisiatra. Esse colega fisiatra faz um protocolo de reabilitação, o paciente vai fazer o protocolo de reabilitação com os fisioterapeutas, depois retorna à nossa consulta ao fim de 12 semanas, mais ou menos, para uma nova reavaliação. Se persistir o quadro de dor, nós então poderemos ponderar a realização de novos exames complementares de diagnóstico, uma ecografia, uma ressonância magnética, e poderemos propor esse paciente para o tratamento cirúrgico se houver persistência de dor. Felizmente, a maior parte dos pacientes não necessita chegar a esse ponto. A existência de instabilidade provoca dor, como nós falamos, provoca a sensação de entorses de repetição, mas também aumenta o risco de fraturas. Não é? Se nós tivermos entorses de repetição, o nosso mecanismo de defesa está debilitado, portanto, pode ocorrer naturalmente fraturas associadas a essas entorses de repetição. Podemos falar... A reabilitação, como já disse, um protocolo de reabilitação com fortalecimento muscular, com treino propriocetivo adequado, já é, por si, um fator de prevenção. Prevenção que é aquilo que nós devemos insistir e que devemos promover aos nossos utentes. Logo, a utilização de alguns suportes, como as meias elásticas, os suportes de estabilizadores do tornozelo nas práticas desportivas. E no fundo é isso. Pois, e os sinais e sintomas são os mesmos. A única coisa que divide um atleta de alta competição de um desportista casual da população em geral, não desportista. Felizmente, cada vez mais estamos mais ativos. A única coisa que difere o atleta de alta competição é que o atleta de alta competição, infelizmente, não respeita os timings. Nós não conseguimos respeitar os timings da recuperação. Okay? É uma abordagem, infelizmente, muito mais agressiva, infelizmente para o atleta, muito mais agressiva, mas tem que ser porque o tempo para eles é diferente. Ou seja, uma arcada plantar aumentada aumenta, um arco plantar aumentado aumenta a predisposição a ter novos entorses, ou um entorse do tornozelo, a laxidez ligamentar também, a utilização inadequada de calçados, a prática desportiva também, a falta de fortalecimento muscular também é um fator de risco. O género feminino também é um fator de risco, curiosamente. Há mais prevalência. Há mais prevalência nas senhoras. Por alterações anatómicas e hormonais próprias das senhoras. Habitualmente são casos ligeiros, felizmente. Claro. Mas nós sabemos que, mesmo nos casos ligeiros ou casos graves, 10 a 30% vão ter complicações. Portanto, esta é uma percentagem ainda elevada, 10 a 30%, e penso que a maior parte delas deverá, efetivamente, se ao fim de uma entorse ligeira, sintomas resolvidos ao fim de uma semana, precisa procurar ajuda, naturalmente. Claro. Se ao fim de uma semana continuar com dor, acho que sim. Se no próprio dia tiver uma dor intensa, incapacidade de colocar o pé no chão, deve ser visto num serviço de urgência, inclusive, para o despiste de fraturas, naturalmente. Claro, e essa é a principal mensagem. mensagem. Eu vou recordar a todos os nossos telespectadores que podem, claro, juntar-se a esta conversa, esclarecer aqui questões relacionadas então com esta lesão muito comum, através do número de telefone 22-508-3297, por via telefone, claro, 22-508-3297, mas também por escrito, através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, por escrito também pode participar e aqui esclarecer todas as suas questões relacionadas com este assunto ou também a especialidade ortopedia.
dia. Sr. Doutor, podemos falar também de entorse crónica, não só naquela situação de já ter tido uma lesão no passado e ela se prolongar, ou manter esta dor e a pessoa não ter atenção então nos sintomas, ir tomando os analgésicos quando surge a dor e manter aquele desporto recreativo do dia-a-dia, as caminhadas, as corridas? Podemos falar de instabilidade crónica do tornozelo. Pois, bem. Instabilidade crónica do tornozelo, que é definida como uma sensação de laxidez da articulação ou mesmo só a presença de dor. Também é definida. Também faz parte da definição de instabilidade do tornozelo. A presença de dor durante as atividades, mesmo que não haja entorses propriamente dito ou sensação de instabilidade, a presença de dor depois de uma entorse é uma instabilidade crónica do tornozelo. Ou pode ser uma instabilidade crónica do tornozelo. Portanto, consultar um médico ortopedista, isto para apostar na prevenção, medicina preventiva. De que forma é que podemos prevenir essa entorse, já sabendo que tendo o calcanhar de uma forma, ou o pé cavo, de que forma é que podemos, ou o que é que podemos fazer, que tipo de avaliação, exames de diagnóstico para não termos uma entorse? Isto para quem faz assim a avaliação desporto, inicial é feita por um ortopedista, geralmente um ortopedista especialista em pé e tornozelo, é feita essa avaliação inicial, depois é feito um programa de reabilitação em conjunto com os fisiatras. Isso é outra mensagem importante, a reabilitação, o fortalecimento muscular, o treino proprioceptivo. Nos pacientes com fatores de risco, pé cavo, por exemplo, pedimos colaboração aos colegas de podologia para a utilização de palmilhas, com suporte do arco plantar, com uma cunha lateral, para evitar efetivamente que haja um risco de entorse ou de uma nova entorse. Cada vez mais há essa ligação e essa ponte entre especialidades para tratar, seja qual for a patologia, nesta ainda mais importante. Cada vez mais é uma abordagem multidisciplinar. Entre médico ortopedista, fisiatra, imagiologista, porque nós vamos precisar de exames complementares de diagnóstico, uma ecografia, uma ressonância magnética, depois é feito também a ponte com a fisiatria e fisioterapia e também com a podologia. Por isso, nós no nosso hospital temos o Centro de Patologia Musculoesquelética, que é multidisciplinar. Claro, e que a pessoa tem lá tudo, exatamente, tudo à sua disposição. Mas neste caso, estes exames de imagem são pedidos nesta medicina preventiva ou já quando está a entorse instalada? Já quando está a entorse instalada. Claro. Tendo sintomatologia, então aí nós temos que os exames complementares de diagnóstico são exatamente isso, complementares do nosso diagnóstico inicial e há timings para serem solicitados e nós vamos, respeitando esses timings, vamos solicitar os exames que achamos necessários. Mais uma vez, a importância da ecografia e da ressonância magnética na entorse do tornozelo é crucial. E depois vamos referenciar para os colegas de outras especialidades. Nessas sessões de fisiatria com o especialista, o que é feito? É um reforço muscular daquela zona? É avaliado caso a caso, naturalmente. Claro, sempre. Vai depender, mais uma vez, dos fatores de risco, a tal laxidez ligamentar. Se for um paciente hiperlaxo, deve ser feito um programa de reabilitação próprio. Se for um paciente com pé cavo, se houver instabilidade grosseira ou microinstabilidade, é feito um programa de reabilitação que permite uma mobilização articular precoce. É feito inicialmente tratamentos anti-inflamatórios do ponto de vista da fisiatria. E depois é feito um treino proprioceptivo, ou seja, melhoria da percepção da estabilidade da articulação, e é feito também um treino de fortalecimento muscular de forma a estabilizarmos essa articulação. Claro. Há indicação para, por exemplo, antes de iniciar o treino da prática desportiva, seja ela qual for a modalidade, de alongar ou aquecer, por exemplo? Eu sei que há opiniões contraditórias. Não é? Aquilo que nós sabemos é que é importante, naturalmente, fazermos sempre o aquecimento de forma a ativarmos o nosso corpo, prepararmos o nosso corpo para a atividade desportiva, o alongamento também. Agora, devemos respeitar um bocadinho o nosso corpo. Se nós não conseguirmos correr 60 minutos, não vamos correr 60 minutos, vamos correr 30. O nosso corpo vai dando sinais. Nós sabemos que se prolongarmos a nossa atividade desportiva, mais do que aquilo que nós somos capazes de fazer, que estamos treinados para fazer, a probabilidade de termos uma lesão como uma entorse do tornozelo é grande.